3h14 aqui na Rádio Bandeirantes. A gente vai falar sobre o seu coração. Coisas que podem fazer parte de um vocabulário que você ouve, pinta no teu ouvido, você fala assim, já ouvi falar disso, e você não consegue relacionar com a tua realidade ou de pessoas da sua família, enfim. A gente quer conversar com a doutora Fernanda Mangione, cardiologista, sobre um tema bastante importante que eu vou revelar aqui para você. Tudo bem, doutora? Primeiro cumprimentando a senhora, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Muito boa tarde. Obrigada pelo convite. A gente teve na última semana, aliás, amanhã completa uma semana da morte do músico João Carreiro, de uma dupla sertaneja e que tinha um problema cardíaco e que na mesa de cirurgia faleceu jovem, 41 anos, acabou morrendo. E a gente já ouviu falar inúmeras vezes do prolapso da válvula mitral. Primeiro, para tirar uma dúvida, prolapso da válvula mitral é o popular sopro no coração, como muita gente fala desde quando eu era criança, ou é diferente? Então, é uma excelente pergunta, porque isso é uma dúvida muito frequente. Na verdade, os sopros do coração, eles podem vir de diversas causas. Uma delas pode ser o tal do prolapso, né? A gente tem 4 válvulas, né, no coração. Então, qualquer problema em qualquer uma dessas 4 válvulas, ou alguns buraquinhos que existem e não devem existir, eles podem dar sopro, tá? Então, sopro é um termo bastante genérico. O prolapso em si, ele nada mais do que uma flexibilidade maior da nossa válvula. Então, a válvula, eu faço uma analogia, que ela funciona como uma porta do coração. Para a saída do sangue, ela abre, e para o sangue não voltar no sentido inverso, ela se fecha. No prolapso, essa válvula está um pouquinho mais flexível, então a porta ela vai um pouquinho para trás, mas não chega a se abrir para que o sangue volte no fluxo inverso. Mas o prolapso, quando ele vai se avançando, né, e cria o que a gente chama de insuficiência, né, a insuficiência da válvula mitral, que é aí que vem o problema. Quando essa insuficiência já é grave, então está voltando muito sangue no sentido contrário do que deveria, então esse prolapso da válvula mitral com insuficiência que é o momento da operação, que foi o caso do cantor João Carreiro. É um processo evolutivo, ou a pessoa vive durante um tempo, tem que ter um acompanhamento, isso, no caso dele específico, é algo que veio acontecendo ao longo de um tempo da vida e que percebeu-se que não tinha mais jeito? Exatamente. O que eu quero deixar bem claro é que nem sempre o prolapso ele vai desenvolver um problema mais grave. A pessoa ela pode viver tranquilamente com esse prolapso durante toda a vida e não precisar em nenhum momento passar por uma cirurgia. Mas, como você bem mencionou, realmente é um processo que vai sendo progressivo, né, nos casos em que tem essa descompensação. E aí, quando existe essa insuficiência, então volta muito sangue para o sentido inverso, dá uma sobrecarga para o músculo do coração. Então, o paciente ele começa a sentir principalmente um cansaço intenso, e é nesse momento que a gente indica a cirurgia. Mas se a cirurgia ela não é indicada no momento ideal, esse músculo do coração ele também pode desenvolver uma fraqueza muscular. Então, o músculo do coração fica enfraquecido, o que pode gerar um aumento maior do risco cirúrgico, que foi cogitado aí, que talvez foi o caso do João, que talvez tenha um risco um pouco maior aí, apesar da idade, do músculo do coração dele de talvez tá mais fraco aí. É verdade que tem um percentual muito grande ou importante de pessoas que têm essa característica? Sim, o prolapso da válvula mitral ele pode acometer de 1 a 3% de toda a população geral. Então, assim, se for pensar, né, 3% da população é muita gente. E a gente não ouve muito, né, pessoas que realmente precisam operar por conta desse prolapso. Então, como eu te mencionei, é um defeito, vamos dizer, genético, muitas vezes, ou que pode vir de uma forma adquirida aí durante a vida e que pode ser bastante frequente aí na população. Quando a pessoa faz um acompanhamento básico, vai uma vez por ano no médico e os exames são pedidos e tudo mais, qual é o exame que faz essa detecção? É de fácil detecção? É um exame mais aprofundado? Como que se descobre essa situação? O exame, na verdade, é o ecocardiograma, né? Muito conhecido de todo mundo, que nada mais é que um ultrassom do coração. Então, é um exame muito pouco invasivo, que a gente fala, que
passa só aquele gelzinho aqui no peito e a gente faz um ultrassom mesmo. E esse ultrassom do coração, ele consegue ver muito bem, né, as estruturas cardíacas, principalmente as válvulas. Muitas vezes, a grande maioria dos casos, a gente faz através do tórax mesmo. Agora, tem alguns pacientes que são muito obesos, em que a gente chama que é janela, né? Então, a imagem acaba não ficando tão nítida, que a gente precisa fazer esse exame através do esôfago, que é o eco transesofágico, que a gente chama, mas na maior parte das vezes o transtorácico já é suficiente para detectar. E o normal, quando há essa detecção, o passo seguinte qual é? O cardiologista tende a pedir um outro exame mais específico? Ou ali se inicia exatamente o quê? Um conjunto de orientações do que a pessoa deve ou não deve fazer? Como é que é o comportamento a partir do ecocardiograma detectando essa anomalia e o que a pessoa tem que de que forma a pessoa tem que tocar a vida dela a partir de então? Então, na verdade, o que a gente recomenda, principalmente se é aquele prolapso inicial, né, sem aquela questão da insuficiência, a gente recomenda um segmento, muitas vezes anual, através desse exame. E sempre ficar de olho aí nos sintomas, né? Se não aparece nenhum sintoma de cansaço, falta de ar, às vezes pode até vir alguma dor no peito, uma tontura, alguma coisa parecida com isso. Mas se não, é só um segmento, um acompanhamento, e as recomendações, elas não são diferentes da população geral, né? A gente recomenda um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, atividade física moderada. Não tem uma recomendação específica aí para essa condição. O paciente, teoricamente, vive uma vida bem normal, fazendo só esse segmento, geralmente anual. Mas aí, doutor, o que eu pergunto é o seguinte: a pessoa está se sentindo cansada, que a senhora classificou aí como um dos primeiros sintomas que você precisa ter algum tipo de atenção. Aí ela fala assim, eu tô falando do cidadão comum, assim, tá? Acho que tô precisando tomar umas vitaminas, porque eu tô me sentindo meio cansado. A senhora deve ter ouvido isso já 500 vezes, né? Aí a pessoa vai e procura um clínico geral. Fala assim, ó, tô me sentindo meio cansado, tal. O normal, quando essa pessoa chega a um clínico geral e expõe essa situação, aliás, eu acho que talvez li muito a respeito recentemente, que a gente está com uma epidemia, digamos assim, de pessoas que procuram especialistas sem antes passar por um clínico. Vão direto naquilo que elas acham que elas têm, né? E não passam por um processo do clínico indicar para os especialistas. Primeiro, eu quero perguntar para a senhora se isso é uma verdade. E segundo, se esse caso da pessoa achar que ela está precisando de uma vitamina é a primeira coisa que ela pensa antes de procurar um cardiologista. Não, é um ponto muito, muito bem colocado. Realmente, os pacientes, hoje em dia, a gente brinca que tem o Dr. Google, né? O Dr. Google, então o paciente já entra lá, já meio se autodiagnostica, já vê o que ele precisa fazer. Quando ele não vai no médico também, né? Porque muitas vezes ele já se autotrata. Mas realmente falta essa passagem inicial aí no clínico geral, né? Que deve ser o médico generalista, que vê o paciente como um todo, e ele sim vai recomendar um cardiologista, né? Nesse caso especificamente. E a questão das vitaminas, né? Muitas vezes a gente sabe que elas raramente resolvem alguma coisa, a não ser se o paciente tem uma deficiência de uma vitamina específica, né? Senão a gente não recomenda reposição empírica, né? Que a gente fala de vitaminas de maneira geral. Então, é bem importante que esse paciente ele acompanhe com o médico certo e tenha um tratamento correto. E um ponto que eu queria bastante ressaltar, e que hoje em dia a gente também tem visto pouco na prática clínica, é que essa doença, quando ela já está mais avançada, e mesmo nos estágios iniciais, talvez seja um pouquinho mais difícil, mas ela é diagnosticada pela ausculta. Então, a gente pôr um estetoscópio no peito do paciente, a gente consegue fazer esse tipo de diagnóstico, ou pelo menos ter uma suspeita importante para pedir o primeiro exame, que seria o ecocardiograma. Então, falar aqui para os ouvintes, quando vocês forem no médico, num clínico, num cardiologista, se eles não colocarem um esteto no peito de vocês, peçam para ele, fala, o senhor não vai auscultar meu coração? Porque isso a gente tem visto muito, né? As consultas extremamente rápidas, o médico mal examina o doente e deixa passar condições que são facilmente diagnosticáveis por um exame físico. Quando a pessoa decide, daqui a pouco eu vou colocar algumas perguntas dos nossos ouvintes do jeitinho que eles escreveram aqui para mim. Eu acho que a senhora vai conseguir entender o conteúdo. Mas só uma última pergunta a respeito de consultas.
Quando uma pessoa decide fazer, olha, vou fazer a partir de agora um acompanhamento anual, vou fazer um check-up anual da minha saúde, quero ter um rigor com a minha saúde a partir de agora. O primeiro médico que ela deve procurar é o clínico geral, é isso? Então, o ideal sim, né? O que a gente tem uma cultura também muito aqui, principalmente no Brasil, mas até no mundo, o ginecologista acaba sendo um médico meio generalista ali da mulher, né? Que pede aqueles exames básicos de Papa Nicolau, esses exames ginecológicos, e acaba pedindo uns exames de sangue mais gerais, né? Como uma glicemia, um exame de colesterol, o exame da tireoide. Então não está de toda forma errado, e aí a partir do momento que tem uma alteração, essa ginecologista encaminha para um médico mais especialista. Mas, sem dúvida nenhuma, o clínico geral é o médico de escolha, né, para esse acompanhamento geral, né? Clínico geral para um acompanhamento geral. E o geriatra para as pessoas acima de que idade? A gente considera como idoso o paciente acima de 60, às vezes até 65 anos, né? Mas hoje em dia, muitas pessoas de 60 anos estão excelentes, né? Mas teoricamente, acima de 60 anos, a gente já pode recomendar um geriatra. O nosso ouvinte Silvio, que eu falei que vou fazer perguntas do jeitinho que eles escreveram, tá? Ele disse, eu estava fazendo um exame de esteira e acusou um entupimento em uma das artérias. Fiz o cateterismo e nada acusou. É normal ter falso positivo a partir do exame de esteira? Pode acontecer um falso negativo no cateterismo, as duas situações que ele coloca. Isso é possível, doutora? Sim, é que os exames, eles servem para detectar coisas diferentes, né? Eu, inclusive, a minha especialidade mesmo é intervencionismo, então eu faço cateterismos. Uhum. Então eu vejo isso com uma grande frequência. Existe sim o que o ouvinte mencionou do falso positivo, né? Então o teste ergométrico, em mais de 20, 25% dos casos, ele pode dar o que o ouvinte comentou como falso positivo. Então vinha uma alteração e não ter uma obstrução na artéria significativa, porque ele não é um exame anatômico que a gente fala. Então, ele não consegue, como ele comentou, detectou um entupimento. Não, isso não está correto, né? Detectou uma alteração que pode sugerir que haja um entupimento, né? Uma obstrução. O exame que vê a obstrução, o exame padrão ouro é o cateterismo, e pode ser substituído em alguns casos por uma angiotomografia das artérias do coração, as artérias coronárias. Mas ele é um exame de triagem, de screening que a gente fala, né? Para que se vier alterado, a gente prossiga a alteração. Mas ele não é um exame que tem uma acurácia muito grande, o teste ergométrico. Ele serve mais para a gente iniciar uma investigação. Então, isso é bastante comum, sim. O Wallace está perguntando, relógios com GPS e monitoramento de batimentos cardíacos ajudam em algum diagnóstico quando o monitoramento está lá ativo 24 horas? Ou é, na verdade, um start para desespero e exagero das pessoas naquilo que está acontecendo com elas? É uma ótima pergunta. Eu acho que é um pouco dos dois, na verdade. Esses relógios, eles podem sim diagnosticar alterações, principalmente arritmias, tá? Que acaba sendo uma alteração que é bastante frequente, principalmente na população idosa. Então, eles têm a sua utilidade, sim, esses relógios, mas a gente não pode deixar que vire essa paranoia, né? Da pessoa ficar checando o relógio frequentemente. Então, eu acho que tem que existir esse equilíbrio, mas eu acho que é uma ferramenta muito útil nos dias atuais, sim. O Laureano está dizendo que as válvulas do coração, tanto do lado esquerdo como do lado direito, são muito fininhas. Ele pergunta se isso é prejudicial. Tem válvula fininha, doutora? Então, ele tem toda a razão. As válvulas, elas são estruturas muito finas e sensíveis, né? Quando elas são normais, elas têm essa característica de serem válvulas bem fininhas e delicadas, né? E quando elas vão criando doenças, principalmente as doenças que é o oposto do que eu estava explicando, né? Eu expliquei da insuficiência. Existe uma outra alteração que se chama estenose, que é o contrário, é a portinha que entope. Então, vai acontecendo um endurecimento, né? Uma calcificação, uma fibrose dessas válvulas e elas vão se espessando e a sua abertura ela não fica tão ampla, né? Fica comprometida.
Então, realmente ele tem razão, o normal é que essas válvulas elas sejam bem delicadas e fininhas. Quando começa a ter essa alteração que elas ficam mais grossas, espessadas, é sinal de doença. Doutora, para gente encerrar, além desse cansaço, em que situações o cardiologista tem que ser procurado pelo nosso ouvinte que está nos ouvindo agora? Então, além do cansaço, acho que todo mundo sabe bem, né, que o principal sintoma, principalmente dessas obstruções das artérias e menos das válvulas, apesar das válvulas também podem dar esses sintomas, é a dor no peito, né? Então, a dor no peito é um sintoma bem característico de problema do coração, principalmente uma dor que vem desencadeada com os esforços ou alguma dor que em repouso dure um tempo mais prolongado, acima de 20 a 30 minutos aí. Desmaios também podem sugerir doenças do coração e o cansaço, como a gente mencionou. Esses são os 3 principais sintomas que levam a pensar em um problema mais importante do coração. Mas dor no peito, doutora, é caso de procurar um pronto-socorro ou marcar uma consulta? Perfeito, a sua pergunta é excelente. Uma dor no peito mais aguda, com uma duração mais prolongada, que você nunca sentiu antes, sem dúvida nenhuma é pronto-socorro. Agora, a gente tem aquele paciente que sente o que a gente chama de angina, né? A angina, ela vem quando a gente faz esforço e vai vindo com esforços, primeiro maiores, né? Subir uma ladeira, uma escada, e depois ela vai progredindo para esforços menores. Então, se o paciente ele já tem esse sintoma já há algum tempo, quando ele anda muito, dói, para, melhora, aí pode ser um atendimento de consultório. Mas uma dor que nunca sentiu antes, uma dor forte, prolongada, desencadeada em repouso, esse paciente, sem dúvida nenhuma, deve correr para o pronto-socorro mais próximo. Uma última, prometo agora, de ouvintes que estão falando sobre atividade física. Antes de iniciar um processo de treinamento, de atividade física, de condicionamento, uma rotina, depende da idade para iniciar isso sem procurar um especialista, um médico que possa dizer você pode seguir por aqui ou por ali, ou as pessoas, dependendo da idade, estão liberadas para tomar essa iniciativa? A gente individualiza muito, na verdade, esse tipo de avaliação, né? Obviamente que um paciente muito jovem, que não sente nada, está acostumado a correr, assim, não tem nenhum sintoma, né? Porque criança, a gente sabe, brinca muito e tal. Então, a vida inteira nunca teve nenhum tipo de sintomas. O paciente é bem jovem, não tem história familiar, raramente a gente pede algum tipo de exame para liberar para atividade física normal. Agora, se é um esporte competitivo, alguma coisa mais avançada, mesmo jovem, a gente faz uma investigação. E para os pacientes idosos ou com fatores de risco, né? Só lembrando que diabetes, pressão alta, colesterol alto, cigarro. Então, tudo isso são fatores de risco, aí a gente fica um pouquinho mais cauteloso. E, por exemplo, o teste ergométrico, como o ouvinte mencionou, é um ótimo exame para a gente excluir que haja alguma coisa mais séria, que a gente libere esse paciente com mais tranquilidade. Mas se o paciente tem sintoma, a investigação ela sempre vai ser um pouquinho mais aprofundada. Doutora Fernanda Mangione, cardiologista, que nos atendeu aqui no Bandeirantes Acontece. Doutora Fernanda, muitíssimo obrigado, viu, pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes, com os nossos ouvintes. Até uma próxima. Até, Ronald. Obrigada. Tchau, tchau, ouvintes. Valeu.